Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro sobre liderança e desenvolvimento de competências. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autoconhecimento na liderança, na nossa terceira aula. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse autoconhecimento na liderança? Para que serve? De que forma pode nos ajudar? Dando continuidade, então, a gente tem hoje como objetivo compreender a importância do autoconhecimento para você ser um bom líder, para você liderar, identificar os principais valores pessoais, reconhecer os seus pontos fortes, as suas limitações, porque isso é fundamental, importantíssimo na liderança, compreender como que o seu perfil influencia a forma que você está liderando, de que forma isso tem trazido benefícios para você ou não, identificar o comportamento que pode prejudicar ou favorecer a sua liderança, interpretar qual é o seu papel a partir do teste proposto aqui. Vocês irão fazer um teste proposto ao longo dessa disciplina para tentar entender qual é o seu perfil e definir pelo menos uma competência pessoal para o seu desenvolvimento. Então, mais do que ensinar teorias, a gente vai compartilhar experiências para que isso possa ajudá-los na sua vida profissional. Continuando, então, temos que lembrar que reconhecer a si mesmo para liderar é necessário para que a gente tenha mais consciência, coerência e efetividade. Então, quando a gente sabe de si mesmo, quando a gente tem este autoconhecimento, com certeza a nossa comunicação fica mais assertiva, a nossa liderança fica mais efetiva e a gente tem mais coerência em tudo aquilo que a gente pede e que é nos proposto e que é produzido pelos nossos liderados. Quem é você? Vamos começar perguntando: quem é você quando ninguém tá te olhando? Tem uma música que fala, né? Quem é você quando ninguém... O que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? Do Capital Inicial. Quem é você quando ninguém está olhando? Eu quero perguntar isso para você. Eu não quero saber qual é o seu cargo, nem qual é a sua profissão ou quantas pessoas você lidera. Eu quero saber quem é você, porque existe uma verdade que é muito importante sobre a liderança, que a gente leva aquilo para nossa equipe, a gente leva aquilo que nós somos. Então, tudo que nós somos é o que nós levamos para nossa equipe. Por isso que é importante eu saber quem eu sou, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, os meus medos, as forças, as limitações que aparecem quando preciso tomar decisões, quando eu dou feedback e quando eu lido com conflitos e eu influencio pessoas. Então pense aí consigo mesmo, quem é você? Eu não quero que você pense naquilo que você gostaria de ser, e sim quem você é hoje. Como está a sua liderança atualmente? Você conhece realmente o seu jeito de liderar? Então, lembrando que na aula 1 a gente falou sobre o que é liderança. Na aula 2, os diferentes estilos de liderança, como cada um funciona. E hoje a gente vai falar sobre quem está por trás desse estilo. Então, você conhece o seu jeito de liderar? Porque duas pessoas elas podem conhecer exatamente o mesmo modelo de liderança, só que usá-los de maneira diferente. Por que isso? Por que eu conheço o mesmo modelo de liderança que você, mas a gente vai aplicar de forma diferente? Porque nós temos histórias diferentes, porque a gente tem valores diferentes, porque nós temos personalidades diferentes, experiências, crenças diferentes. E a nossa forma de liderar, por mais que a gente use a mesma fórmula, vai ser diferente. Cada um tem uma diferente. E aí que vem o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? A gente imagina que autoconhecimento é conhecer absolutamente tudo sobre si, mas não é isso. Não é eu conhecer tudo sobre mim, mas sim eu desenvolver consciência sobre mim mesma. Então, autoconhecimento é a capacidade de reconhecer e compreender quem somos, o que valorizamos, como pensamos, sentimos, reagimos, quais são as nossas forças, aquilo que eu tenho de melhor, de mais forte em mim, quais as nossas limitações e quais padrões de comportamento eu fico repetindo.
Aquilo que você não reconhece em si pode acabar controlando o seu comportamento. Por isso que o autoconhecimento, ter consciência de tudo que se passa dentro de mim, é extremamente fundamental, porque é justamente isso que eu não conheço que pode estar controlando o meu comportamento e nem sempre de uma boa maneira. Autoconhecimento e liderança, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Um líder que acredita ser muito exigente, ele acredita ser muito exigente, mas a equipe vê ele como agressivo e não como exigente. Outros podem acreditar que ele é muito democrático, outros que ele é indeciso, ou ainda tem gente que vai estar acreditando que ele está somente delegando, mas ele acaba abandonando o acompanhamento daquela equipe. Ele está se achando exigente, mas a equipe, cada um vê ele de uma forma diferente. Isso significa que houve um abandono do acompanhamento daquela equipe. E aí, como que você pode liderar a pessoa se você não está conseguindo entender o próprio impacto que você causa nessas pessoas? O quanto que o seu comportamento está influenciando essas pessoas? Você tem que se autoconhecer e entender, ter consciência do seu comportamento, para que a partir daí a percepção que você acredita estar passando seja realmente a percepção que a sua equipe está recebendo, senão você vai acreditar ser uma pessoa e a equipe vai estar te vendo de uma forma completamente diferente. E fica muito difícil o teu controle a partir do momento que isso acontece. Tem uma diferença entre intenção, que é aquilo que eu acredito que eu estou fazendo, que é justamente isso, eu acho que eu sou exigente, apenas isso, e impacto, que é aquilo que realmente está acontecendo, o que realmente meu comportamento provoca. Pessoas achando que eu sou mandona, que eu sou autoritária, que eu só sei delegar, que eu não faço nada, que eu realmente não lidero, que eu abandono a equipe. Líderes maduros precisam aprender a analisar a intenção e o impacto, porque aquilo que eu quero transmitir tem que ser aquilo que eu realmente, de fato, transmito e não aquilo que eu acredito estar transmitindo, mas que não acontece de forma alguma, né? Então, o autoconhecimento não é a autoindulgência. Isso é um ponto importantíssimo, porque conhecer-se não justifica você justificar todos os seus comportamentos. Conhecer-se não significa que você tem que justificar os seus comportamentos. Ah, eu faço isso porque eu sou dessa forma mesmo. Não é simplesmente falar isso, é o contrário. O autoconhecimento ele tem que gerar consciência, responsabilidade e desenvolvimento. Por exemplo, eu percebo que eu tenho dificuldade em delegar. Isso é uma consciência do meu comportamento. E aí, a resposta nunca deve ser é porque eu gosto de fazer tudo certo. Por isso que eu não delego. Eu faço tudo mesmo. Não consigo delegar porque eu quero tudo certo. Isso é algo errado. É uma falha na liderança. Você tem que entender por que é que você tem dificuldade de delegar. Tem que ter consciência disso. E o que que você precisa desenvolver a partir disso para aprender a delegar. Fazer isso de uma forma mais leve. Isso é autoconhecimento. É você ter consciência. A partir da consciência daquilo que está acontecendo, responsabilidade em tentar mudar aquilo e se desenvolver. Isso é o autoconhecimento, não é a autoindulgência, não é começar a ficar justificando todos os meus comportamentos, porque eu sou assim mesmo. E em relação a valores pessoais, pensem aí, anotem. O que é inegociável para você? Por exemplo, respeito, justiça, família, lealdade, reconhecimento, autonomia. O que é inegociável para você? A honestidade, o crescimento, a excelência. O que é inegociável na sua gestão, na sua liderança, na sua vida? O que você não negocia? E escolha disso tudo que você pensou 5 valores. Anotem, deixem isso anotado. Os 5 valores mais importantes. Quais são? De todos aqueles exemplos que foram dados e muito mais, né?
estudo, enfim, desenvolvimento, aprender outras línguas. O que é inegociável para vocês? Anote 5, os 5 mais importantes. Depois, reduza para 3, apague 2 desses valores. Quais são os 3 mais importantes para você? Vai anotando aí no seu caderno. E agora, escolha apenas um. Dos 5 que você pensou em milhares, colocou 5. Dos 5 passou para 3, do 3 passou para 1. O que sobrou? Que valor que sobrou que é inegociável para você? E se esse valor fosse colocado em conflito com o resultado final, profissional, o que você faria? Ah, para mim é inegociável a minha família, mas eu vou ter que fazer uma viagem, eu vou ter que ficar 60 dias fora, longe da minha família, para poder desenvolver um setor da minha empresa, para poder trazer mais autonomia para minha equipe, enfim, para o meu desenvolvimento. O que você faria? Como que você lideraria nesta situação? Porque vai estar mexendo com valor inegociável. E o bom líder tem que estar preparado para isso, porque nós não sabemos os desafios que vão surgir. Quais são os valores que serão tocados? E aí, o que eu faço? Né? E aí vem o valor da tomada de decisão, que são aqueles que aparecem principalmente quando a gente precisa fazer essas escolhas difíceis que estão que estão tocando nos nossos valores inegociáveis, né? Esses valores, eles não podem servir como desculpa para um comportamento inadequado. Nós temos sempre que colocar tudo na ponta do lápis. Então vamos pensar aí que você é um líder que valoriza o resultado acima de tudo. Mas tem um outro líder que valoriza o relacionamento acima de tudo. Outro vai valorizar a justiça, outros a inovação. Diante da mesma situação, eles vão tomar decisões diferentes. Por isso que os valores, eles funcionam como uma bússola comportamental. Quando nós entendemos os valores dos líderes, a gente entende aquilo também como uma bússola comportamental. Mas tem que ter cuidado com tudo isso, porque eles não devem servir de desculpa para comportamento inadequado, para que eu jogue tudo para o alto, ou para que eu não engaje a minha equipe, ou para que eu simplesmente não me submeta a determinada situação, sem entender que aquilo pode ser temporário e que é importante para a minha equipe, para a gestão, para o local aonde eu estou. Então esse comportamento, esse valor inegociável não pode se tornar uma muleta para vocês usarem como desculpa para determinados comportamentos. E a gente espera isso de um líder também. Então, quais são as suas bússolas de valores? Novamente, busquem o seu caderno, o seu lápis e listem aí 5 valores principais para vocês. Aqueles 5, pode ser os mesmos 5 que vocês colocaram antes. E aí vão respondendo aí, respondam para vocês mesmos, aí no caderno, não precisa me enviar isso, respondo para vocês, para que vocês tenham aí com vocês. Qual desses valores aparece mais claramente no teu comportamento do dia a dia? Não importa se você não lidera uma equipe. Ah, mas Janaína, eu não lidero nenhuma equipe. Você lidera a si mesmo, você lidera a sua vida, as suas atitudes, os seus comportamentos no geral. Qual desses valores aparece mais? Qual você precisa praticar mais dos 5 que você mais considera inegociável? Né? E existe algum valor que estou dizendo ser importante, mas que nas minhas intenções não demonstram? Tipo, tem desses 5 algum valor que você está considerando aí importante, mas você não demonstra em momento nenhum? Isso tudo é para que vocês reflitam. Isso tudo entra no autoconhecimento, na consciência de si mesmo. Anotem isso no caderno, isso é muito importante. Toda vez que a gente escreve uma informação, a gente grava ela com muito mais clareza, muito mais forte. E a gente faz com que aquilo se concretize com muito mais facilidade. Pontos fortes de uma liderança, né? Então, o que é ponto forte? É a capacidade, as características que cada um tem no seu comportamento, né? Pode ser comunicação, organização, capacidade analítica, coragem, visão estratégica, relacionamento, capacidade de decisão. Qual é o ponto forte que você tem? Qual é a sua maior força profissional? O que você considera hoje que tem como ponto forte?
né, que pode ser usada aí para a sua liderança. Sempre temos um ponto forte e a gente tem que entender qual é o nosso ponto forte. Também faz parte do autoconhecimento, entender qual é esse ponto forte. Pontos fortes, eles têm que transformar, essa força também pode se transformar em uma fraqueza. O que eu quis dizer com isso? Vou retomar aqui. Limpando aqui o que foi falado, que deu uma enrolada na língua, vamos retomar. Essa força que você tem também pode se transformar numa fraqueza? Como assim? Vamos voltar lá nos meus valores família. Tenho que passar 60 dias fora. Essa força que eu tenho, que é minha força, eu prezo muito por família, isso é uma força profissional que eu tenho, porque daí com família vem valores, vem comunicação, vem tomada de decisão. Isso pode se tornar uma fraqueza? Isso pode atrapalhar a minha liderança em algum momento? Pensem aí, né? Porque quando uma força ela se torna em excesso, ela pode virar um problema, pode se tornar uma fraqueza. Por exemplo, se meu ponto forte é a organização, eu posso daqui a pouco ter controle excessivo das coisas e isso atrapalha demais a minha equipe. Se eu tenho confiança demais, pode virar arrogância. Eu posso deixar de ouvir a minha equipe porque eu vou estar sempre me achando na razão. Agilidade pode virar impulsividade. Eu sou muito ágil para fazer as coisas. E eu confesso aqui para vocês que eu tenho esse é um dos meus pontos fortes que se transformam em fraqueza se eu não cuidar. Eu sou muito ágil para fazer as coisas, só que aí perco a paciência, fico impulsiva porque eu quero tudo para ontem. Então eu quero fazer. Então, opa, eu tenho que ter consciência disso, parar, respirar, analisar melhor e fazer com mais calma, porque pode se transformar em uma impulsividade e eu posso tomar decisões erradas ou fazer de qualquer forma, somente para ver pronto, né? Empatia demais, quando eu me coloco demais no local do outro, pode se transformar em cobrança. Eu posso começar a achar que eu não estou sendo boa o suficiente, que eu não estou olhando o suficiente para minha equipe, e aí isso é cobrança de mim mesma, ou eu posso começar a cobrar demais os meus colegas para que entendam o outro colega que está faltando e eu não enxergo ali o equilíbrio das coisas. Determinação pode virar teimosia, que eu posso ser teimosa quando eu estou me achando determinada, mas na verdade está sendo teimosia porque eu não estou analisando todos os pontos. E comunicação pode, por exemplo, virar falar demais e ouvir de menos. Então eu falo muito, mas eu não estou ouvindo a minha equipe. Não sei exatamente o que eles precisam. Eu não estou ouvindo os meus liderados. Ou mesmo eu como líder, porque o líder também tem que ouvir o público consumidor do seu produto. E eu estou deixando de ouvir essa comunicação, estou deixando de escutar, entender o que é necessário, o que eles precisam. Isso se torna um ponto fraco na minha liderança. Eu sou extremamente comunicativa, mas estou deixando de ouvir. Então, toda competência, gente, quando ela é levada ao extremo, ela pode se transformar em uma limitação. E aí, quais são as limitações do líder, né? O que é uma limitação? Primeiro, que não é fraqueza. Ele tem determinadas limitações em relação à comunicação. Não é fraqueza, é um sinal de maturidade eu compreender essa limitação, né? O líder ele pode ter dificuldade em delegar, em ouvir, receber críticas, dizer não, confiar, às vezes confiar em si mesmo, admitir erros. Isso são limitações, né? E aí, qual é o comportamento que mais prejudica a sua liderança? Ter a limitação ou não reconhecer a sua limitação? Porque limitações todos nós temos. Basta eu reconhecer e trabalhar isso, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E a partir disso, a minha limitação se torna maturidade. Agora, se eu tenho uma limitação e eu ignoro ela, aí sim, isso vai prejudicar demais a minha liderança. O impacto do perfil das pessoas na liderança, porque o nosso perfil, como a gente já viu lá no começo, influencia demais as outras pessoas. Então, como decidimos, como nos comunicamos, como lidamos com conflitos, cada um vai fazer de uma forma e isso vai impactar a equipe que está recebendo essas informações, né? Por exemplo, aqui na comunicação, alguns são diretos, outros já são diplomáticos. E vai depender da equipe que eu estou liderando.
Às vezes a equipe precisa de uma comunicação direta, às vezes não, precisa de um discurso diplomático para poder entender, e vai do líder, é responsabilidade do líder entender qual é a necessidade da sua equipe. Como trabalhamos também é outro impacto no perfil da liderança, porque alguns gostam de planejamento, outros preferem flexibilidade. E aí isso tudo aparece na forma como lideramos. Tudo isso é um exercício de liderança. Tudo isso é importantíssimo para o desenvolvimento da minha capacidade de liderar. Perfil, gente, não é destino. O resultado de um teste de perfil não vai ser a sua sentença. O perfil ele serve para ampliar a sua consciência, identificar as suas tendências, reconhecer as suas preferências, perceber os padrões. Ele nunca deve ser dito para si mesmo, porque o perfil ele não serve para que você diga para si mesmo assim, ó, eu sou assim, é assim que eu funciono, pronto, não vou mudar. Não. O perfil ele pode ser trabalhado. A partir do momento que eu faço um perfil de liderança, eu me identifico, eu sei qual é o meu perfil de liderança, eu vou trabalhar em cima dele para melhorar os pontos que precisam ser melhorados, para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então, o que eu posso fazer para desenvolver quando eu sei meu perfil atual? Ah, meu perfil atual é tal. O que eu posso fazer? De que forma que eu posso melhorar? É para isso que serve o perfil, não é uma sentença. Quais são os pontos cegos na liderança? Ponto cego na liderança é aquilo que a gente acredita sobre o nosso comportamento que as outras pessoas estão percebendo, mas que a gente não, só nós não percebe. Então, são comportamentos que eu tenho que as outras pessoas estão lá vendo, mas eu não estou me vendo daquele jeito. Por exemplo, um líder que acha assim, eu sou objetivo, a equipe está lá vendo ele como grosseiro. Ou eu dou autonomia, sou uma líder que eu dou autonomia, mas a equipe tá lá vendo, poxa, ele deixa a gente abandonado, ele não nos acompanha. Ou o líder, ele acredita que é muito comprometido, não, eu sou um líder comprometido, e a equipe tá lá vendo o líder assim, ele não consegue desligar e exige que todo mundo faça a mesma coisa, ele não descansa e não quer que a gente descanse. E aí, quando você pensa na sua forma de liderar, o que as pessoas estão enxergando de você? Aquilo que você quer passar ou algo completamente diferente? Já pararam para pensar nisso? Como é que está aí o seu ponto cego na sua liderança? É aquilo que a gente sempre fala. Quando que estamos conversando aqui, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu tenho consciência dos meus pontos fortes, das minhas limitações, as pessoas vão começar a enxergar aquilo que eu realmente quero que elas enxerguem. Elas vão escutar aquilo que eu realmente falo, aquilo que eu estou falando. Eu quero que elas ouçam isso, elas vão ouvir isso. Não vai ser distorcida a situação. Porque quando eu não tenho esse autoconhecimento, eu estou achando que eu estou liderando de uma forma, mas na verdade eu estou fazendo de uma forma completamente diferente e as pessoas não estão entendendo nada do que eu estou fazendo. Então aqui, entregando perfil, valores e competências, né? O perfil é como eu tenho a tendência de agir. Né? Como que o meu perfil quando tem uma situação difícil, o que eu faço? Me apavoro, fico calma, resolvo rápido, tenho dificuldade, delego, não consigo delegar, chamo a equipe para conversar, como que eu vou tender a agir? Os valores, o que eu considero importante? Então, quando eu integro perfil, valor e competência, eu vou saber qual é o meu perfil, quais são os meus valores e a minha competência, o que eu sei fazer de melhor, o que para mim é fácil. E aí vem o comportamento, como eu efetivamente estou agindo. Não como eu penso que eu estou agindo, mas como eu estou agindo. E o impacto, o que as pessoas estão recebendo, percebendo disso, o que eu produzo nas pessoas e nos resultados. Então eu tenho que fazer essa integração sempre para analisar como está a minha liderança. Vamos falar aqui um pouquinho de um estudo de caso. Vamos pensar nesse estudo de caso. O líder que queria ajudar. Vamos falar e dar um nome fictício, Marina. Ela é uma excelente profissional, competente, organizada, comprometida e ajuda muito a sua equipe. E quando alguém apresenta dificuldade, ela assume todas as tarefas, né? Em vez de ela delegar ou ensinar, ela assume. Quando alguém erra, ela corrige. Quando existe um problema, ela resolve. E a equipe gosta muito dela.
Porém, depois de algum tempo, a Marina percebeu que a equipe está completamente dependente dela e as pessoas passam a perguntar exatamente tudo. Poucos tomavam decisões sozinhos, sem ter que consultar a Marina. E aí, após falar de perceber tudo isso com a sua equipe, né, a Marina percebeu que ela era uma líder que queria ajudar. E aí, qual é o ponto forte da Marina? Qual é a principal limitação da Marina? O que ela precisa desenvolver? Que comportamento ela tem que mudar? E qual o impacto na liderança ela está produzindo? Anotem tudo isso aí no caderno de vocês. Então pensem que ela é aquela líder que queria ajudar todo mundo. E qual é o problema disso tudo? Né? Qual é o lado bom e qual é o lado ruim? Muito possivelmente, a Marina precisa desenvolver a delegação, a confiança e o desenvolvimento da sua equipe, das pessoas. Mas para você, o que tem que ser mudado nisso tudo? Anotem tudo isso no caderno de vocês, que é bem importante. E como tarefa semanal, vocês vão ter um PDI para me entregar. Vai estar tudo lá para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E lá vocês vão ter que escrever para si mesmos, mas vão enviar para mim as suas competências prioritárias, o comportamento atual, o comportamento desejado, o que vocês vão realizar, quem poderá me dar feedback, prazo e como vou saber que evolui. Então, nesse BDI, vocês vão responder todas essas perguntas. Qual é a minha competência prioritária? Aquilo que eu tenho de melhor e que eu quero priorizar. Né? Eu sou ótimo em resolver tomada de decisão rápida. Essa é a minha competência prioritária. Qual é o meu comportamento atual? Eu faço isso, eu não faço, mas eu fazendo essas tomadas de decisões, eu estou sendo aquele líder que não conversa com a equipe, que faz tudo sozinho. Como é que eu estou sendo? E como que eu gostaria de ser? Que líder que eu gostaria de ser? E aí, o que eu vou fazer para chegar a ser esse líder? De que forma que eu vou fazer isso? Quem que vai poder me dar esse feedback? Pensem em alguém que está ao redor de vocês que vai poder dizer se vai estar dando certo ou não está dando certo isso. Um prazo, sempre estabeleçam prazos para que vocês consigam atingir os seus objetivos. Eu quero que isso aconteça até o final desse ano, daqui 3 meses, coloquem prazos possíveis, não vão colocar uma semana, porque a gente não consegue aplicar nada em uma semana. E como que eu vou saber que eu evoluí? Através do feedback das pessoas, através do retorno da minha equipe, de que forma que é possível saber que eu evoluí? E aí vocês vão me entregar isso lá no sistema, beleza? Então a gente aprendeu que autoconhecimento gera consciência, que é importante eu ter consciência do meu comportamento. Valores orientam as minhas escolhas. Pontos fortes potencializam os meus resultados. Limitação mostra oportunidade de desenvolvimento. Não é simplesmente uma limitação, é aquilo que eu posso melhorar. Perfil vai influenciar o comportamento das pessoas. O feedback aumenta muito a nossa percepção e o desenvolvimento transforma consciência em ação, porque também não resolve eu ter consciência das minhas limitações e nada fazer com isso. E aí, galera, pensem para si mesmo, o que meu perfil está produzindo nas pessoas que eu lidero? Talvez hoje vocês tenham entrado nessa aula para descobrir qual é o perfil de liderança, mas na verdade vocês precisam aprender muito mais do que isso. Vocês precisam aprender que o autoconhecimento não é simplesmente saber quem vocês são, é compreender o impacto que isso gera nas pessoas. Um líder conhece as suas forças e ele consegue potencializar as suas forças. Ele reconhece as suas limitações e consegue desenvolvê-las, melhorar aquilo que precisa ser melhorado. E um líder que conhece os seus valores consegue liderar com muito mais coerência. Então, antes de transformar uma equipe, o líder precisa estar disposto a transformar a si mesmo. Beleza? Por hoje era isso. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.